Um beijo para você. Cadê você? Já foi embora? Foi, beijo. Saiu. Um beijo, Fê. Obrigado pela companhia. Aliás, você de casa também, né? Muitas vezes você sente dor, aí você toma remédio achando que precisa. Às vezes, gente, é a falta de alongar. Então, hoje a gente vai aprender isso, a gente vai aprender hoje os movimentos básicos para você evitar essas dores no dia a dia. Isso mesmo. O Falando Nisso também vai trazer outros assuntos que a gente vai ver agora. O Falando Nisso está começando. Cuidado com o golpe da mão invisível. No estúdio vamos conversar sobre alongamento para o nosso dia a dia. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 28 de abril, o Falando Nisso começou. E claro que a gente começa a nossa semana com uma mensagem para você refletir. Às vezes você está assim, ai, queria ter mais dinheiro, ai, eu queria ter mais poder econômico. Todo mundo quer, né, gente? Claro. Mas olha, uma pessoa rica não é aquela que tem a conta bancária cheia ou também tem muitos bens. A maior riqueza, gente, é uma vida perto daquele que é dono de tudo, né? De Deus. Então, quando a gente tem Deus no coração, na verdade, exercita a fé, seja qual for a sua. O importante é isso, é ter espiritualidade, né? Nos alavanca e nos faz também, inclusive, a prosperar. De verdade. Com certeza. Né? Gente, fica essa dica para você. Às vezes você fica se cobrando tanto, queria ter tantos. Sonhe com isso. Tá pertinho de quem é dono de tudo. Que se ilude também quem é bilionário e acha que é dono de tudo, porque a gente sabe que na verdade tem um dono só. Ele só empresta pra gente, tá bom? Vamos aos sorteios deste mês? Tenho aqui o @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram. Nele você vai encontrar os nossos 2 sorteios. O primeiro que eu vou destacar aqui para vocês é esse post da Ortovip, que é uma escova elétrica muito bacana da Oraljet. Tá bom? Então tem passo a passo aqui. E também aqui no Falando Nisso Band, tem esse outro kit aqui que é da Polipet, com vários itens para você então e também para o seu bichinho de estimação. É só você entrar, pessoal, no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, tá aí na tela para você. E aí a gente já programou o sorteio, tá bom? O sorteio vai ser no dia 2 de maio, lembrando que o prêmio da Polipet precisa ser retirado aqui na TV Band Vale, em São José dos Campos. E aí o prêmio que nós mostramos, que é essa escova elétrica da Oraljet, você precisa retirar lá na Ortovip, que fica na Avenida Rio Branco, também em São José dos Campos. No Jardim Esplanada, isso mesmo, viu, gente? Boa sorte para você que participar, tá aqui, @Falando Nisso Band. Bom, vamos lá para o nosso assunto, que hoje é interessante, porque muitas vezes você está em casa reclamando de dor, e algo pode ser muito simples para resolver. E a perguntinha da enquete tem a ver com isso, para a gente saber se você faz ou não tem o hábito de fazer alongamentos. Você pode responder essa perguntinha. Então, você tem hábito de fazer alongamentos? #sim, #não, tudo juntinho para a gente contabilizar o seu voto. O nosso WhatsApp que você participa é o 12 997167989. Bom, eu colocaria hashtag... tenho mais ou menos? Não tem. Você faz? Eu não faço, porque assim, amiga. quando eu estou na academia, aí eu faço. Mas não é aquele hábito, não é algo diário. Sim. Né? Então, quando após você o exercício, isso, quando eu treino, eu vou e faço. Que legal. Mas eu acho que é sempre legal, né? Criar um hábito desse, não é verdade? Não, tá certo. Porque muitas vezes a gente se acomoda de realmente estar lá na academia e já fazer. Mas aí no dia a dia, quem não faz academia, quem faz uma caminhada? Será que vale? Pois é. Sabe aquela sensação, né, do corpo travado, muitas vezes dolorido? Você já tentou, por exemplo, se abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão e sentiu que o teu corpo estica pouco, né? Que já começa a doer tudo. Às vezes a pessoa acha que é a barriga. Quando eu era criança, eu achava que eu não conseguia pôr a mão no pé porque eu tinha a barriguinha grande. Você acha que é por causa da minha barriga. Mas muitas vezes, gente, a palavra-chave, a resposta é o alongamento. Algo simples que as pessoas podem fazer no dia a dia, mas se esquecem. Então a gente vai aprender a alongar. Coisas para o dia a dia mesmo. Para você fazer, de repente, a faxina na sua casa tranquilo, até mesmo no seu trabalho. E ela entende tudo sobre esse assunto. É a fisioterapeuta
fisioterapeuta Natália Marasato. Que bom ter você aqui, Natália. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer voltar, estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante e que, já adianto, todo mundo precisa, viu? É isso mesmo. A Natália, gente, inclusive, depois vai mostrar alguns equipamentos que ela trouxe, não sei se a gente pode falar assim, ou um material de trabalho, que ajuda, inclusive, nessa questão do alongamento. A gente vai aprender juntos como isso funciona, tá? Mas antes de tudo, Natália, explica qual que é a diferença, por exemplo, porque a gente vê muita coisa na internet também, falando sobre mobilidade e alongamento. Boa. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. Para explicar um pouquinho melhor, no nosso corpo existe o músculo e existe a articulação. A articulação fica aqui para juntar um osso no outro, vulgarmente falando. E o músculo, claro, é o nosso músculo que tem no bíceps, né? Tudo é músculo. Então, a mobilidade se refere quando a gente mobiliza, movimenta a articulação. Então, é a mobilidade articular. O alongamento se refere quando a gente alonga, estica o músculo. Então, os termos certos, mobilidade articular e alongamento muscular. Interessante começar com isso, amiga, porque muitas vezes a gente está envelhecendo, percebe que fica mais travado. Até alguns movimentos, quando a gente era jovem, né, ou criança, era tão fácil de fazer, parece que a gente vai perdendo. É normal, conforme a gente envelhece, Natália, perder tanto o alongamento quanto essa mobilidade se a gente não pratica? Sim. Outra coisa importante de relatar. Nas nossas articulações, são produzidas um líquido. Esse líquido se chama líquido sinovial. E esse líquido, ele tem a densidade do detergente, então ele é bem fluido. Só que com o passar dos anos, com o passar da nossa idade, esse líquido vai ficando grosso, espesso. Então, quanto menos você se movimenta, mobiliza, quanto mais sedentário você é, esse líquido vai ficando grosso, rígido, e por isso que a gente vai tendo essa sensação de estar mais travado e rígido se a gente não pratica esse tipo de mobilidade e alongamento. A Natália, gente, inclusive faz alguns vídeos, né, na internet para ensinar as pessoas algumas coisas, e tem um muito interessante que você está fazendo, é um exercício de mobilidade. As pessoas podem fazer isso em casa? Podem. Esse vídeo foi bem curtinho só para mostrar a diferença. Então, na mobilidade articular, você vai realmente movimentar. Vai movimentar para frente, para trás, puxa e volta. Essa é a mobilidade. A mobilidade articular, a gente consegue bombear mais sangue, bombear mais fluidos para a articulação. E o alongamento, ó, você vai fazer a posição e vai manter por 30, 40 segundos para realmente ter ali a mudança da fibra muscular, ser capaz de alongar o músculo. Aliás, é o seguinte, gente, nossa intenção é incentivar você em casa a começar a fazer um alongamento. Isso mesmo. Mas temos aqui um alerta de um cuidado para você não se machucar, porque muitas vezes você vai com muita sede ao pote, né? E você pode também ter lesões. Como que a gente pode entender o nosso limite no alongamento? A gente pode forçar, porque alongar, muitas vezes, eu vou falar por mim, não é confortável. Ai, pra mim é uma também dor não. que você começa a sentir que dá, nossa, eu tenho um desespero. Dá um suador, não te dá? Não, e dá vontade de sair daquela posição, que é incômoda, né? Então, até que ponto a gente consegue ir para não machucar o nosso músculo, mas, na verdade, cuidar dele para ele também alongar? Eu sempre indico para os meus pacientes o seguinte: se está com muita dor muscular, não faça o alongamento, que é fazer a posição e ficar ali segurando, porque pode realmente machucar, estressar demais a fibra muscular. Se você está num dia já dolorido ou com dor na coluna, alguma coisa assim, opte por exercícios de mobilidade articular, que são os movimentos repetidos e fluidos. Eles vão ajudar a bombear mais sangue para aquela região que está dolorida. Uma coisa também importante de dizer: o músculo, quando está muito dolorido, ele tende a ficar inflamado. Então, quanto mais você puxa, pensa um tecido muscular, um tecido de roupa, que já está muito estressado, muito puxado. Se você puxar mais, vai acabar machucando. E a mobilidade articular é para bombear, melhorar essa flexibilidade e aliviar a dor. Então, opte pela mobilidade articular. Olha, esse bate-papo está muito legal. Você pode, inclusive, participar com a gente, mandando a sua foto, fazendo uma atividade física, alongamento ou tirando alguma dúvida. A Natália também pode responder se você tiver. 99716, está aqui o nosso WhatsApp.
7989. Pode colocar hashtag falando nisso, porque é lógico que a gente adora presentear quem participa do programa. E aí a gente vai sortear um par de convites para o Cinemark, que tá aí, olha, para você esse par de convites. No último bloco a gente faz o sorteio. Perfeito. Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto direto do Açaí Colinas? Vamos lá. Direto do Açaí Colinas, com esse assunto tão importante, aqui conversando com a Márcia, que treina. Eu treino, faço musculação, faço um aeróbico 4, 5 vezes por semana. E como que funciona o alongamento? É antes do exercício ou depois do exercício? Depois do exercício, normalmente, principalmente nos dias do aeróbico, né, que na verdade a gente precisa dar uma relaxada no músculo depois que já dá aquela contraída, né? Excelente. Vamos entender. Durante a musculação, normalmente eu vou fazendo o alongamento nos aparelhos, depois dos aparelhos. Depois dos aparelhos? Isso. Olha que diferente. Isso é bacana a gente seguir também, esse alongamento durante a musculação ou no final da musculação? Já posso responder? Claro. Pode? Então, assim, ó, o mundo ideal, tá? Primeiro, começar com a mobilidade articular antes do treino. E em qualquer outro horário do dia, você pegar para fazer o alongamento. Pensa comigo, você fez a mobilidade articular, vai bombear fluido, sangue, vai melhorar ali aquela flexibilidade da sua articulação e do seu músculo. Aí você vai treinar, vai fazer a musculação e vai tensionar, dar ali a rigidez para o seu músculo crescer. E nisso ele está estressado, ele está precisando ali metabolizar aqueles estímulos para crescer, para melhorar a densidade. E aí você vai e alonga, estica muito ele, você vai acabar esfriando muito o seu músculo rapidamente e pode aí causar uma lesão. Então tente fazer a mobilidade articular antes do treino, treina normal, depois vai embora. No final do seu dia você faz um alongamento bem relaxado lá em casa, ou se não pode fazer depois do treino. Tá bom, vai. Ó, vou deixar uma pergunta para a Natália responder no próximo bloco, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre alongamento e mobilidade. Será que algum dia a pessoa que faz bastante alongamento, um dia vai não mais sentir dor? Que nem a gente não faz, a gente sente bastante dor a hora que alonga. Uma pessoa que faz alongamento todo dia, é bem elástica, será que ela continua sentindo Aquelas ginastas, dor? né, que aparecem se alongando. Isso, gente, parece com uma... as pernas aqui em cima, não parece um gente. elástico assim? E parece punha que a não perna. dói, né? Verdade, boa pergunta. Curioso, viu? Segure aí que a gente vai ter essa pergunta respondida daqui a pouquinho. E as suas perguntinhas também. Mas agora a gente segue para Aparecida para saber como é que tá o último dia da festa de São Benedito. São 116 edições, gente, da festa que é muito tradicional na cidade. Caroline Correia conversou com a gente, gravou pra gente um conteúdo bem legal. Vamos dar uma olhada. Oi, Lucas, Águida, boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham no Falando Nisso. A gente está aqui na festa de São Benedito. Esse momento, na distribuição dos doces, essa aqui é a fila de distribuição do doce. E tem muita gente que já passou de 2 quilômetros para pegar esse docinho. Deixa eu ver aqui quanto povo tá esperando. Oi, tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Jéssica, Jéssica, quanto tempo na fila? mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Mas vale a pena para pegar o doce? Vale a pena. E tem uma interseção que você coloca para comer? Como é que funciona? Tem uma intercessão, minha mãe, pela minha irmã, pela minha família toda. Perfeito, obrigada, viu, Jéssica? Então muita gente vem, né? Enfrenta horas de fila para pegar esse docinho. São 10 mil marmitas abençoadas antes e agora essa fila enorme. Mas antes de tudo isso, teve outra festa bonita, viu, gente? A festa da Congada. Desde cedo, as ruas de Aparecida tremeram ao tambor e da dança, da festa da Congada, que é uma mistura aí, né, de cultura afro com o cristianismo. Muito bacana, muito bonita essa devoção. E logo fiz uma matéria muito importante, muito bacana, que eu vou passar no Band Cidade, segunda edição, e eu convido todo mundo a assistir. É de volta ao estúdio. Com certeza estaremos ligados, minha amiga. Aliás, com esse excelente trabalho que você faz, tenho certeza que vai ser uma linda matéria. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre alongamento, tem previsão do tempo e outras notícias aqui no Falando Nisso. Até já! Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper, sua família merece o melhor. Cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Acelera, com preços ainda mais baixos, é no Açaí. Não perca! Aqui
Aqui no Açaí tem um dia que não dá pra economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor. Economize nos preços. A anistia fiscal de São Sebastião foi prorrogada até 15 de maio. Descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento facilitado. Ligue 3891-3419 ou vá ao Agiliza no Centro. Prefeitura de São Sebastião. Transparência, inovação e eficiência. O Vicentina Aranha completa 101 anos, reafirmando seu legado de qualidade de vida, lazer, cultura e educação. Um parque urbano que mora no coração das pessoas. Preservar a sua história é a nossa missão para futuras gerações. Todos os dias, esse patrimônio te espera de braços abertos. Vicentina, 101 anos no coração da gente. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na TV Band Vale. Espero vocês! Novamente, ao vivo com você, 1h16. A gente mostra nesse momento São José dos Campos, céu nublado com probabilidade de chuva a partir das 3 da tarde, tá bom, pessoal que está na cidade? E agora fazendo 25 graus, essa é a máxima para a cidade de São José dos Campos hoje. Agora eu tenho uma dica para você. Você tem um problema, por exemplo, com Wi-Fi aí na sua casa? Eu vou te mostrar como a GWG é a melhor internet da nossa região e pode resolver aí o seu problema. Você já se pegou brigando com o Wi-Fi porque o sinal nunca chega onde você quer? Então você precisa da consultoria de Wi-Fi da GWG. Como funciona? É simples. Um especialista vai até a sua casa, analisa todos os detalhes, o tamanho, os cômodos, até as barreiras que podem atrapalhar o sinal e ajusta tudo para que o seu Wi-Fi seja perfeito. É internet sob medida para você e para sua família. Chega de sofrer com sinal fraco ou instabilidade, hein? Venha para a GWG. É isso mesmo. Gente, na GWG você tem a liberdade de escolher o melhor para sua conexão, né? Eu só confio então na GWG porque é a internet mais bem avaliada da região, com Wi-Fi Premium incluso, suporte estendido e sem contrato de fidelidade. Vocês têm tudo, né? Internet 100% fibra ótica, download e upload simétricos. Você garante então uma conexão excelente, com experiência de navegação sem igual. Na GWG você fica porque você quer. Qualidade, liberdade e suporte de verdade. Tá esperando o quê? Venha para a GWG e desfrute a melhor conexão da sua vida. Lucas. Vamos voltar para o assunto de alongamento? Vamos entender um pouquinho, né, se as pessoas de casa alongam ou não. Essa é a nossa perguntinha da enquete, que você participa pelo nosso WhatsApp 12 997167989 e a gente vê o resultado parcial, que durante todo o programa você pode participar com a gente. Tá? Hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco, a gente traz o resultado parcial para vocês, então. Além da enquete, gente, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta pelo 997167989. A nossa entrevistada de hoje é a fisioterapeuta Natália Marassato. Agora a gente vai para mais um bate-papo que a gente fez lá no Açaí Colinas. No Açaí Colinas, conversando agora com a Dalvina, que está muito bonita. Dalvina. Já fiz a minha caminhada. Você faz a caminhada todo dia? Como que é? Faço todo dia. Eu e ele fazemos todos os dias. E quando você vai fazer sua caminhada, você depois ou antes da caminhada faz algum alongamento? Faço. Antes de ir para a caminhada eu alongo na varanda do meu apartamento, eu faço alongamento das pernas. E depois, quando eu volto, às vezes eu também alongo. Então você procura fazer antes e depois? Alongar antes e depois. Vamos pensar na caminhada. O que é melhor? Antes, depois ou que nem você faz, ainda ouvindo os dois? Na caminhada também seria legal colocar a mobilidade articular, que seria ali um aquecimento para as articulações, para o músculo, fazer a caminhada e depois alongar. Porque o alongamento a gente pensa mais que ele vai servir para relaxar, para esfriar aquela fibra muscular que foi trabalhada.
Ótimo. Vamos então às participações que estão chegando. Você pode então participar pelo nosso WhatsApp, 99716 7989. Antes disso, eu deixei uma pergunta para a Natália responder agora sobre a questão daquele hábito de fazer o alongamento. Vai chegar em algum momento em que a pessoa, assim como o exercício, a gente vai para a academia e consegue ganhar massa, não vai mais sentir dor ou sempre vai haver dor enquanto a gente alongar? Se a pessoa tem desde criança o hábito do alongamento, igual os atletas, né, que têm o hábito ali de alongamento e é uma coisa desde criança, sim, chega um momento que não tem mais dor muscular no alongamento, porque o que acontece no músculo? A gente pode pensar no músculo como um tecido de roupa. Pensa que a gente alonga, puxa, 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 a gente vai moldando aquele tecido. Então, quanto mais a gente alonga, mais fica confortável e relaxante a prática. Sensacional. Será que um legal, dia né, a gente gente? chega a não sentir Eu dor? acho bem difícil, viu? Mas vamos tentar. Ai, meu Deus. Vamos tentar. A Vamos. Bernadette mandou pra gente uma participação pelo nosso WhatsApp. Pode mandar você também, tá bom? Se você manda com o hashtag falando nisso, a gente vai sortear um par de convites do Cinemark para você no final do programa. Vamos colocar na tela a participação da Bernadette, por favor. Ela diz assim: boa tarde, boa semana para você também. Adorei o assunto de hoje, alongamento. Meu marido e eu fazemos todos os dias alongamento na casa do idoso. Existem aulas que são só de alongamento, é legal também, né? Sim, na casa do idoso, até mesmo nessas academias maiores de rede, existem aulas específicas de alongamento, existem aulas de pilates que também focam mais no alongamento. E na internet também tem várias dicas, inclusive se você quiser dar umas olhadas nas dicas do meu perfil, se você tem segurança de fazer, dê uma olhada, mas não tem desculpa para praticar, ok? No tapete da sala dá para fazer. Agora, Natália, aproveitando então essa sua dica, para as pessoas que querem começar a fazer, né, o alongamento, a mobilidade em casa, às vezes a gente fica meio perdido. Em quanto tempo a gente pode fazer? Fica ali 20 minutos, meia hora, não sei se é muito. E quantas séries? Verdade. É legal alongar o corpo todo de uma única vez? Bom. Ou ir por partes também? Trazendo esse exemplo para uma pessoa que treina, faz a musculação ou uma atividade física específica. Se você vai treinar a parte superior do seu corpo, braços, pense naquele dia em fazer um alongamento mais específico para a coluna e membros superiores, não esquecendo do pescoço, tá? Porque senão depois fica com o pescoço duro, rígido, acha que vai travar e às vezes é falta de alongamento muscular, seu músculo tá ali muito travado, rígido. E se você for treinar membros inferiores, você pensa em alongar, mobilizar a sua coluna também, nunca esqueça da coluna, a coluna é legal mobilizar e alongar todos os dias e dar uma ênfase maior nos membros inferiores. Se você ainda não está fazendo uma atividade específica, pode alongar, mobilizar o corpo inteiro e fazer a sua caminhada ou ficar em casa mesmo. Olha que interessante que a Angelita mandou pra gente. Eu acho que eu tô no mesmo time que você, Angelita. Vou te falar, viu? Amores, boa tarde, minha amiga. Eu nunca tive flexibilidade, sempre fui bem dura. Eu também desde pequeno percebo isso. Mas depois dos 50 anos piorou muito. Ai, meu Deus. Piorou tudo. Realmente vai piorando com a idade, né? Existem crianças que têm facilidade mesmo para o alongamento, porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu até achava que fosse por causa da minha barriguinha, porque eu era bem gordinho. Só que eu fui ver que não, eu tinha realmente um encurtamento desde pequeno. Isso realmente acontece, até para os papais perceberem isso? Acontece. Existem algumas disfunções que podem prejudicar o alongamento. Então, se desde criança já tem uma escoliose na coluna, vai sim ter um encurtamento maior dos músculos. Se a criança já tende a ser maior, então longilínea, também vai ser mais difícil. E também a gente tem uma relação importante com hormônio. Então, existem hormônios que, quanto alterados ou muito baixo, pode dificultar, sim, o alongamento. Igual, em nós, mulheres, temos mais o hormônio de progesterona. Esse hormônio deixa a gente mais flexível, até mesmo que as mulheres precisam ter esse alongamento, muda muito o quadril, a lombar, na hora de ter o parto, na hora de gerar. Então, se a gente não tivesse esse hormônio aumentado em nós, nós seríamos tão rígidas quanto os homens são
Porque os homens têm mais testosterona. Então deixa o homem mais rígido, mais forte. Mulherada, vamos aproveitar então, né? Algo que Deus nos deu. O alongamento é mais fácil pra gente. Alongamento, Uma vantagem, né? Tem que ter, né, gente? E fazer também como uma querida, ela não deixou o nome, mas ela é de São Sebastião, ela disse que sim, que tem o hábito de fazer alongamento, né? Faço todos os dias alongamentos. Depois das minhas caminhadas, aula de dança, faço direto. Até antes de dormir. Ela diz que ama e não se esquece. Não deve sentir dor. Né? É verdade, ela não mesmo. A Se eu paciente fizer antes dos de dormir, sonhos. eu não durmo. Fica tenso. É muito e dói muito. Mas uma dica, quando você tá lá alongando e sente muita dor, o segredo é você tentar relaxar, respirar, meu Deus, relaxar. Porque Fazer quanto mais respiração. tenso, exatamente, quanto mais tenso você tá, mais difícil fica. E você não vê mais a hora de acabar, fica mais difícil, mais Até dolorido. faltar, gente. É o seguinte, no próximo bloco a gente traz um assunto de tecnologia, mas no último bloco a gente volta com a Natália, trazendo para você mais informação, até respondendo a sua perguntinha. Agora a gente para a nossa conversa para ficar ligado na previsão do tempo. Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. A semana começa sob influência de uma frente fria que forma um corredor de umidade, trazendo nuvens principalmente no período da tarde aqui para o Vale do Paraíba. O restante da semana vai ser com temperaturas mais baixas por causa da passagem de uma massa de ar frio que vai manter o tempo também firme e durar pelo menos até a próxima segunda-feira. Na tarde de hoje teremos chuvas em praticamente todas as nossas cidades. Os maiores volumes estão previstos para a área próximas à Serra da Mantiqueira, como por exemplo próximo a Campos do Jordão, e a previsão ainda é de temporais no período da tarde em praticamente todas as nossas cidades, porém de forma rápida. As temperaturas de hoje serão de 27 graus em Lavrinhas, 25 em Jacareí, 28 em Cunha e 27 graus em Ilhabela. Vamos ter uma tarde com pancadas de chuvas mais intensas em várias cidades, como em Guaratinguetá, que os volumes não devem ser muito altos, mas ainda assim chuva em forma de temporais, 28 graus, 24 em Monteiro Lobato, com volumes mais expressivos de chuva, e em São Sebastião a previsão não é de temporais, porém teremos volumes entre 20 até 30 milímetros de chuva ocorrendo principalmente no período da tarde e máxima de 27 graus. Falando novamente sobre o litoral norte, teremos uma tarde de mar calmo, com ondas de 1 metro de altura e rajadas de vento de 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Chegou o nosso momento, segunda-feira. Lê Garcia já está aqui, separou algumas coisas para a gente conversar. Bem-vinda. Boa tarde Boa para vocês, tarde. boa tarde para vocês aí de casa também. Boa segunda-feira, né? Gente, vamos falar da querida Preta Gil, que vem lutando contra um câncer, isso desde 2023. E a Preta tem sido tratada com muito carinho pelas pessoas que a amam, né? E acho que pelo Brasil todo recebendo energias positivas. Quem fez uma visita especial para ela foi Ludmilla. Olha só, Ludmilla chegou na casa dela ali, da Preta Gil. A Preta estava no conforto da casa dela, descansando de surpresa. Ai, que lindo. De surpresa. Levou flores, falou pra Preta que Preta é luz, que Preta é força, e que realmente é, porque quem luta contra um câncer é guerreiro demais, né? É guerreiro demais. Então, olha só que belíssimas essas fotos. São amigas de longa data, tem ali uma relação muito próxima, né? Carnaval, enfim, muitas coisas já fizeram juntas. E Ludmilla vai prestar esse carinho, né? Esse conforto, esse colo, que às vezes... Quem que não gosta de receber a visita de um amigo? Nossa, com certeza. Né? Traz força pra gente, né? Esperança. Eu acho que é um abraço. Aí, o abraço. Necessário. Falou na hora certa. Né? Um abraço de carinho, quando a gente tem pessoas que amam a gente e estão ali, né? E uma surpresa, isso que é legal, né? Não Imagina foi que avisado, legal. foi... E ela sabe que a agenda da Ludmilla deve ser muito corrida, tudo, né? Exatamente. Tá com a filha para nascer, né? Exatamente. Então é um carinho muito bonito. Outro detalhe. Comemorou o aniversário semana passada, que nós falamos aqui, comemorou os 30 anos, e aí foi dar esse carinho, né? E falando em carinho, houve um momento muito especial. Gilberto Gil, pai de Preta Gil, está fazendo uma turnê muito especial, que é a Tempo Rei, e inclusive muitos lugares já com ingressos esgotados, e foi prorrogada a turnê. Gilberto Gil, né? Grande sucesso. E aí, Preta foi fazer uma participação no show do pai. A gente está vendo as fotos da Ludmilla aí, a gente já vai ver as fotos do Gilberto Gil, aí ó, só o pai cantando, e esse momento é da emoção.
da emoção. Ela foi também de surpresa participar desse show, que foi em São Paulo, que aconteceu nesse último final de semana. E ela cantou uma música muito especial, que é a música Grão, que fala justamente dessa coisa do grão, né? Desse processo de nascer grão, aí ele morre para virar alguma outra coisa, esse processo de vida, morte, de renascer. Eu acho que talvez, né, na minha opinião, ela tenha escolhido essa música para cantar com o pai, justamente para relembrar desses momentos, né? Porque vem lutando desde 2023, renasce, volta, e, né, essa luta. Acho que essa música teve tudo a ver, Gilberto Gil, claro, que se emocionou. Imagina como não se emocionar com um filho cantando, imagina um filho que está lutando com câncer. Olha que lugar tá cheio lindo, mesmo, lotado. Imagina, né? Todo mundo lá, ó, se emocionando mesmo. Não tem como, né? É muito forte. E a Preta que estava para ir para os Estados Unidos para fazer um tratamento de câncer, não foi, né? A gente que acompanha mais de longe, assim, não tem noção do real estado físico dela. Verdade. A gente deseja muita energia boa, muita força para que ela se recupere, mas ó, todo mundo se emocionou lá durante o show, não tem como. E ela merece esse momento aqui no nosso programa também, pra gente mandar essa energia tão boa merece, pra ela, merece esse carinho, essa energia. Obrigado, Lê. Eu que agradeço. Até amanhã. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí, a gente traz mais informações, inclusive da Band Vale FM. O maior complexo de mídia da região. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, dá NIP aí. Sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples. Da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Nossa, vizinho, uma Toro igual a minha? É, compramos o ValeCap e ganhamos a Toro. Teve mais 150 mil que pagamos a casa. Ai, tá todo mundo ganhando? Eu vou comprar também. Nesse domingo tem uma Toro mais 150 mil reais. Sua hora é agora, só depende de você. Compre já o seu. Só no quarto sorteio tem uma Toro mais 150 mil reais. ValeCap é regional, hein? Olá, minha gente. Eu sou o Dr. Israel. Me acompanhe aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas, para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, no Vale em Pauta. Te vejo lá. De volta com imagens de Taubaté, que está nublado neste momento, 25 graus. A máxima para hoje é de 26. Já chega nisso, mas depois tem possibilidade de chuva na cidade, lá para as 4, 5 horas da tarde. Pequena possibilidade, mas a semana será uma semana de tempo seco e amanhã a temperatura cai um pouquinho, 21 graus. Um beijo para você dessa cidade que a gente ama e sempre acompanha o nosso programa também. Agora o nosso assunto é tecnologia aqui no estúdio. A TOTUS é uma empresa que apresenta soluções na produção e também demandas para grandes empresas, indústrias. Isso mesmo. E hoje, então, aqui no estúdio, a gente recebe o Rinaldo, que é diretor financeiro da Intercata. E para compartilhar com a gente, nós trouxemos também o diretor da TOTUS, que é o Cícero. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Cícero, vamos pensar um pouquinho sobre a TOTUS, que é uma empresa que a gente tem um relacionamento muito bacana, acredita muito no trabalho. Explica pra gente o que é a TOTUS. A TOTUS é uma empresa, eu gosto de frisar isso, que é importante, é uma empresa brasileira, tá, criada no Brasil em 83, né, e que foi crescendo, se especializando em fornecer soluções de tecnologia para empresas, né? Tecnologia empresarial. Foi crescendo e foi se tornando a mais relevante, a mais importante aí do Brasil. Hoje nós estamos nas Américas, né? Na América do Sul, no Brasil todo, com mais de 50 escritórios aí.
Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Rinaldo, porque ele vai contar para a gente um pouco sobre a empresa, né, e qual a motivação para implementar um dos sistemas que a TOTVS ofereceu, né? Como que foi esse processo de seleção? Legal, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu trabalho na Intercarta, né, que é uma empresa, uma indústria aqui do Vale do Paraíba que fabrica embalagens de papel, embalagens para lanche e também para embalar frios. E a gente, com o crescimento da empresa, a gente viu a necessidade, né, de um sistema para suportar esse crescimento e essa gestão. E aí nós procuramos aí um parceiro, que foi a TOTVS, que implementou o ERP para nós. Estamos aí desde 2013 até hoje utilizando o sistema. Cícero, tem essa sigla ERP, eu acho que é bacana a gente explicar para quem está em casa, porque eu sei que para vocês é algo muito comum, mas o que é o ERP? Eu vou traduzir de maneira bem tranquila, né? Sim. Não de forma literal. Isso. É um software que auxilia na gestão da sua empresa, controla tudo. Perfeito. Todos os processos, desde a entrada da mercadoria até a venda e tudo o que acontece durante esse interito. Ótimo. E como tem sido para você, Rinaldo, essa experiência? Então, vocês estão juntos desde 2013, então já tem bastante tempo aí de caminhada e é algo que deu resultado. Sim, sim. O sistema da TOTVS, né, ele traz a facilidade para conectar aquilo que a gente tem de operação, né, da empresa, porque é uma indústria, né, então é um processo muito complexo, e trazer principalmente, né, informações para tomada de decisão. Então, o sistema, ele nos ajuda a esse processo de gestão e isso tem sido bem bacana e a gente se desenvolvendo aí a todos os anos, né? Todos os anos melhorando esse processo junto com a TOTVS. Cícero, sabe que é interessante a gente comentar? Porque tem muitos empresários que assistem a gente, Sim. donos de empresas também, né? Mas também donos de indústrias que trabalham na indústria. Vocês conseguem fazer algo personalizado para cada demanda, seja da indústria ou da empresa? Vocês conseguem montar isso pensando para cada empresa? Sim, nós temos a solução segmentada. Nós trabalhamos com 12 segmentos: indústria, varejo, né, construção civil, educacional, e aí vai. Então, a gente já tem uma solução meio que já focada dentro da realidade do segmento e fora isso a gente consegue desenvolver e consegue estar atendendo as demandas mais específicas dos clientes. Né? Que geralmente o core da operação sempre demanda um ajuste aqui, um ajuste ali, né? Porque o sistema ele se encaixa nas operações do dia a dia, mas a gente precisa personalizar algumas coisinhas aí e a ferramenta permite que isso aconteça. Ótimo. A gente fala muito, né, sobre a inteligência artificial, que é algo que está realmente em alta, a gente vê na rede social e é usado de diversas maneiras. E eu acredito que a inteligência artificial seja importante para a TOTVS também, não é? Muito, muito importante para a TOTVS e para os clientes, né? Uhum. Para os clientes é mais importante ainda, né? Então a gente está nesse movimento, a gente está construindo essas soluções, está evoluindo essas soluções para que a IA possa de fato ajudar o pessoal no dia a dia, que é o que interessa, né? A tecnologia ela só serve quando ela te resolve um problema real, quando ela agrega algo na sua vida. Então a TOTVS está trabalhando fortemente nisso, trazendo a IA para o dia a dia como auxiliar aos tomadores de decisão da empresa. Perfeito. Olha só, eu vou passar para quem está em casa, até conhecer um pouquinho mais vocês, o site. A gente fala TOTVS, mas você vai ler aqui, ó, como está escrito no GC. Isso no mesmo. lugar do U é um V, tá bom? TOTVS, aí você coloca .com, pode conhecer todo o trabalho da empresa. E queria encerrar essa conversa, conversando aqui, perguntando para o Rinaldo, você como cliente TOTVS tem essa experiência, você indicaria a TOTVS nessas soluções para a sua empresa? Sim, claro, claro. Como eu disse, né, já é uma trajetória longa, né, utilizando o sistema, a gente já tem bastante experiência com ele e a TOTVS vem, né, nos proporcionando aí trilhar esse caminho de crescimento. A empresa é uma empresa que hoje, a nossa empresa cresce 25% ao ano e precisa de um parceiro robusto para suportar esse crescimento. Uau, que legal. A gente agradece a participação de vocês e, gente, a TOTVS vai estar com a gente no programa em outros momentos também, trazendo novos exemplos de como a TOTVS pode ajudar empresas, inclusive usando a inteligência artificial, que eu quero ainda saber mais sobre isso, tá bom? Obrigada pela participação. Obrigado mesmo. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com a sua participação e os ganhadores do Vale Cap. Oiê! Hoje tem ganhadores do Vale Cap e já já vocês vão conhecê-los.
A Semana da Beleza está no ar na Farmaconde. Carinho, cuidado e preços imbatíveis. Loção hidratante Neutrogena de R$ 59,99 por R$ 49,90. Protetor labial Nivea sabores amora ou cereja de R$ 26,79 por R$ 20,90. Óleo capilar Elseve extraordinário de 100 ml de R$ 46,90 por R$ 39,99. Espuma de barbear Le Blue Man de R$ 19,10 por R$ 17,15. Farmaconde, família cuida de família. A anistia fiscal de São Sebastião foi prorrogada até 15 de maio. Descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento facilitado. Ligue 3891-3419 ou vá ao Agiliza no centro. Prefeitura de São Sebastião. Transparência, inovação e eficiência. Nossa, não consigo achar um carro para comprar. Tá difícil. Calma, eu tô aqui para te ajudar. Chevrolet do seu jeito vem Brás. Desconto de até 37 mil. Pagamos até tabela FIP no seu usado e taxa zero. Em seminovos você começa pagando daqui a 90 dias, com até 2 anos de garantia e ainda abaixo da tabela. Onix Turbo de 68 mil por 59.990. Creta Atitude de 79.990 por 69.990. Não precisa mais ter dúvida na hora de comprar o seu carro. Vem com a Líder, vem com a Veibras. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Todos os dias o hashtag Cola na Street te leva a um novo destino, cheio de turismo, aventura e experiências inesquecíveis. De praias paradisíacas a refúgio na montanha, de sabores autênticos a roteiros surpreendentes. Prepare-se para mais uma viagem incrível no hashtag Cola na Street. Hashtag Cola na Street. Oferecimento Grupo Scorpion. 32 anos de história, oferecendo soluções personalizadas para a segurança de empresas, condomínios e residências. Gente, já estamos no último bloco mostrando São Sebastião e uma única pessoa, talvez turista, talvez morador, contemplando exatamente, meu amigo, esse mar tão bonito, né, que tem em São Sebastião. Neste momento, 25 graus de temperatura, a máxima vai ser de 27 graus, pelo menos é a previsão, e há probabilidade de chuva, hein, para logo mais, 3 horas da tarde, pode chover em pontos isolados de São Sebastião, mas um dia muito reflexivo para começarmos essa segunda-feira. E o nosso Sozinho, como que é o nome daquele filme? Ah, eu lembro. Lembra? Que era ele ficou sozinho. Tom Hanks, é o Tom Hanks. Eu lembro que tinha a bola, que ele gritava com a bola. Isso, exatamente. Náufrago. Esse é o nosso náufrago. Tô falando Olha, nisso. Olha, tá aproveitando. Tchau, moço. Sorte dele, foi-se. Lembrou que tem compromisso. Voltando pro estúdio, por favor. Tem compromisso, né? E a gente tem que mostrar quem foi que ganhou o Vale Cap desse domingo. Alessandra Michele, é com você. Boa tarde, Vale do Paraíba. Boa tarde, Águida Queiroz. Boa tarde, Lucas Sanseverino. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. R$10 mil. Quem levou sozinha foi a Lúcia, da cidade de Caçapava. Conta pra gente qual o sonho que você vai realizar. Eu pretendo realizar o sonho de comprar uma moto elétrica para levar minha neta para a escola. Que delícia, parabéns! No segundo prêmio, R$15 mil, o Misael, daqui de São José dos Campos, levou sozinho, mas devido a compromisso não está presente. Terceiro prêmio, R$20 mil. Benedito dos Santos, da cidade de Pindamonhangaba, também tem sonho que vai ser realizado, né? Sim, vai ser realizado. Qual é? É reformar a minha casa, que eu tô precisando, e arrumar o quartinho da minha filha, que eu tô precisando muito, muito mesmo. Parabéns! E olha, R$200 mil, o tão sonhado R$200 mil, já tem dona, viu? É a Angélica, da cidade de Caraguatatuba, que levou sozinha essa bolada. Já caiu a ficha que você ganhou R$200 mil? Ainda não, mas estou muito feliz. E fala pra gente, o que você vai fazer com esse prêmio? Eu quero ajudar minha mãe no tratamento do câncer, quero quitar meu apartamento e vamos ver o que dá pra fazer ainda. Dá para fazer muita coisa, com certeza. Parabéns, viu? 30 giros no valor de R$1.000 cada. Agora, para a próxima semana, dá uma olhada o que tem para você. E lembrando, hein, que cada título que você adquire, você ajuda a PAI da sua cidade e ainda pode realizar sonhos. Vai lá, dá uma olhada no prêmio. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo e terceiro prêmio, uma moto Honda em cada sorteio. E no quarto prêmio, tem uma Fiat Toro, mais R$150 mil e 30 super giros da sorte no valor de R$1.500 cada. Lembrando que o Vale Cap, a venda só acontece aqui dentro do Vale do Paraíba e região, e você adquirindo ajuda a PAI. Então, bora realizar sonho?
Boa semana a todos! Obrigado, Ale. Um beijo para você e parabéns aos ganhadores. Último bloco, a gente vai falar sobre alongamento nesse bloco, inclusive respondendo as suas perguntinhas. Mas antes, a gente quer saber de você em casa até o resultado final da enquete. Hashtag sim, hashtag não. Você tem o hábito de fazer alongamentos? Vamos ver, hora da verdade. Metade, metade. Gostei até, viu? Me surpreendi. Parabéns, gente, parabéns. Tudo bem que a Olha. maioria não, né? É que a gente achou que fosse menos até, né? É, uma grande parcela dizendo que sim, que faz alongamento. Parabéns. Eu tô ali no não, gente, eu preciso alongar todos os também, dias. precisava alongar. Nossa, eu sinto muita dor na hora do alongamento. A minha mãe, que é uma pessoa que não pratica atividade física, mas ela faz muito alongamento. Ela Ai, tem que linda. um alongamento melhor que o meu. Que legal, É. parabéns, e dona Mara? Não que tem a ver legal. com a idade, né, gente? É. Ó, lembrando que você pode participar, vamos mostrar as perguntinhas agora que estão chegando. Pode colocar a hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra os convites para vocês. Vamos então na tela as participações? Vamos. Plínio de Pindamonhangaba, ele escreveu assim, olha, é comum no inverno o corpo ficar mais travado, Natália? Lembrando que a gente está com a Natália Marasato aqui, ao vivo, ela é fisioterapeuta. Sim, é mais comum o corpo ficar travado no inverno, por quê? No calor, no verão, as nossas veias do corpo, as nossas fibras musculares, elas aumentam de tamanho, passa mais sangue, o corpo fica mais relaxado no calor. E no inverno tem a vasoconstrição, que o frio, ele deixa as nossas veias, as nossas fibras musculares mais juntinhas, mais dura mesmo, e fica mais difícil a gente alongar e o corpo fica mais dolorido. A gente também fica tão rígido, né, gente? Se Fica. contrai tanto, é ruim mesmo. Olha, a gente para um pouquinho a conversa para ir ao vivo com a Carol Serra, direto da Rádio Band Vale FM, trazendo um dos destaques do nosso jornalismo. Carol, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para a Águida, para a doutora Natália que está aí e também para você que acompanha o programa. Hoje eu vou falar que São Luís do Paraitinga deu um passo importante na prevenção de enchentes. A cidade acaba de receber a primeira sirene automatizada do estado de São Paulo para alertas e inundações. O equipamento integra um sistema de monitoramento por telemetria, que é capaz de acompanhar em tempo real o nível dos rios. Em situações de risco, essa sirene ela vai tocar, vai ser acionada automaticamente e vai alertar os moradores sobre a necessidade de evacuação da área. A medida busca, claro, reduzir os impactos de inundações em regiões vulneráveis e garantir mais segurança para a população. Essa instalação em São Luís acontece com parceria com a SP Águas, que é responsável pelo monitoramento hídrico local, e segundo a Defesa Civil, o novo sistema faz parte de um conjunto de ações voltadas para a ampliação dessa cobertura preventiva no estado. No Vale do Paraíba, São Sebastião já conta com uma sirene para alertas, e essas iniciativas, elas querem proteger, a população, e também a sirene vai fazer com que esses alertas cheguem de uma forma mais rápida e eficiente aos moradores, contribuindo para a preservação de vidas, que é o mais importante. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Carol. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente se vê amanhã. Aí agora a gente volta ao nosso bate-papo aqui com a Natália Marasato. Vamos mostrar algo diferente que ela trouxe pra gente, diferente para nós, né? Mas ela já é acostumada a trabalhar com esses instrumentos que servem para liberação miofacial. Vamos explicar o que é isso, Nath? Isso, a liberação miofacial refere-se a liberar mio de músculo, facial de fáscia do músculo. Então, esses instrumentos servem para relaxar, liberar o músculo e a fáscia muscular. Perfeito. Vamos só entender, só para ela explicar, ela não vai fazendo a gente aqui não, né? Ah, que pena. Como que funciona. Porque até é bem dolorido. Acho que é importante a gente falar por que a gente está trazendo essa liberação miofacial junto com o assunto de alongamento. Muitas vezes a pessoa tenta alongar e sente muita dor. É porque pode estar com esse problema dessa... O que é essa miofacial? Só para a gente explicar aí por que é diferente. Na verdade, assim, a liberação miofacial é para relaxar o músculo. Às vezes, o seu músculo está tão tenso, tão rígido, de ficar muito tempo na mesma posição, que é difícil, é dolorido mesmo para alongar. Então, o ideal, se você sente muita dor, muita rigidez, tente procurar um profissional especializado na área para fazer uma liberação miofacial. Então, a fáscia, essa fáscia que o Lucas perguntou, é o seguinte: sabe quando a gente compra aquela carne bovina? Não tem o músculo
bovino e em cima não tem aquela película branquinha, aquilo é a fáscia. Então, músculo embaixo, fáscia em cima. E é na fáscia que estão armazenadas as dores. Então, a gente não sente dor no músculo, a gente sente dor lá em cima na fáscia. A fáscia fica muito sensível e fica difícil de alongar. Então, isso aqui é um instrumento para liberar mio de músculo e facial de fáscia, libera tudo junto. E aí, lá no consultório, eu tenho as duas técnicas, que é a liberação miofacial manual. Então, eu começo pela liberação miofacial com as mãos, vou sentindo o limiar de dor do paciente. Não é nada assim para deixar você chorando de dor. Vai doer um pouquinho, mas eu vou contendo ali a força que eu vou colocando à medida que o paciente vai me relatando. Depois de algumas sessões, o paciente já não está mais tenso, tão rígido, está com menos dor, aí sim eu vou partir para a liberação miofacial instrumental, com esses instrumentos. Então, para cada instrumento, a gente serve para liberar um tipo de músculo, uma articulação. Esse daqui, por exemplo, tem essa pegada que lembra um soco inglês, Verdade, né? Como não vai ser traumatizante, gente? Eu juro, não dói, tranquilo, vai lá fazer. E aí a gente usa essa parte pontiagudazinha aqui, ó, para liberar entre uma estrutura ou outra. Como, por exemplo, aqui no antebraço, no punho, dá para liberar aqui essa região do cotovelo, então serve mais para essas partes articulares. Muito legal, interessantíssimo, né, gente? Vamos às participações? O Rodolfo, ele está se queixando de dores e até te fez uma pergunta. Ele fala assim, olha, tem problemas na coluna e joelho, além de fisioterapia, o que eu poderia estar fazendo de alongamento? O paciente que já tem uma dor, ele precisa pensar que o alongamento vai ser como um remédio controlado e contínuo. Então, tem que fazer todos os dias, ok? Se você não tem dor, tudo bem, faz um dia sim, um dia não, faz 3 vezes na semana. Mas para você, Rodolfo, seria legal você implementar uma prática de alongamento geral todos os dias. No começo vai ser chato, vai ser dolorido, mas com o tempo você vai conseguindo modular essa sua parte muscular, deixar mais relaxado e com certeza com menos dor. Perfeito. Tem outra perguntinha que eu achei bem legal aqui do Renato, até como um alerta eu acho que serve, porque pode ser bem legal isso mesmo. Ela perguntando aqui para a Natália, a gente percebe que a maioria dos idosos tem a coluna curvada. Nossa, isso é por falta de alongamento? A falta de alongamento pode transformar o nosso corpo, deixar a gente com essa aparência mais atrofiada ou não? Sim, como eu falei, o músculo, ele é um tecido. Então pensa, se você não usa muito esse tecido, se você não tem a prática de dar aquela esticadinha, sabe a roupa quando tá muito amassada, você pega a roupa e faz tchic, tchic, dá uma esticadinha? Se a gente não tem esse estímulo de alongar, esticar o nosso tecido, ele vai encurtando, vai ficando atrofiado, rígido e a falta de alongamento muscular pode sim interferir na sua postura e deixar você mais corcundinha, com a postura mais fechada aqui dos ombros também, pode interferir. Pergunta super interessante que chegou da Amanda. Ela fala assim, ter lipedema pode afetar de alguma forma ao fazer alongamento ou exercícios físicos? Está muito em alta esse tema também, né? Falando sobre o lipedema. Pode interferir, Nath? Pode interferir no quesito de sensibilidade. Então, a pessoa vai ter mais dor para alongar os membros inferiores. Porque é um tecido muscular, é um tecido ali tendinoso mais inflamado. Mas o ideal seria você começar aos poucos e ir sentindo o seu limite. Não tenta aí fazer aqueles alongamentos doidos do Instagram, essas coisas assim. Vai no convencional, vai no fácil, que a galera tá ali fazendo, na dúvida. E sempre respeite o seu limite de dor. Perfeito. Olha só, perguntinha direto de Paraibuna. Obrigado pela participação de vocês. A Cláudia mandou pra gente. Obrigado pelo elogio ao programa, a gente faz com muito carinho, viu? Faço caminhada todos os dias, mas não tenho o hábito de fazer alongamento. Vamos pegar ela como exemplo, mas não só para caminhada, para quem corre também. Eu percebo que quando eu corro e não alongo depois, eu fico com mais dor no músculo. Olha. Faz sentido isso? Até para quem faz caminhada e não alonga? Sim, faz sentido porque durante a caminhada a gente acaba tensionando muito a fibra muscular. Então, pensando que as fibras estão lá todas juntinhas, um emaranhado de fibra, tudo tenso, rígido, se você já vai trabalhar para tensionar mais, ficar em pé, igual você fica aqui no programa, vai com certeza estressar mais o seu músculo e quando você for dormir, for deitar,
e ele for esticando aos poucos, você vai ter aquela sensação de dor, de repuxe, porque pensa, o seu músculo ficou ali ativado por 10, 12 horas. Então o alongamento muscular ele serve para resfriar e relaxar a fibra muscular. É importantíssimo fazer. Agora a gente vai ver um depoimento de São José dos Campos. Quem mandou pra gente foi a Fabiana Santos. Ela colocou assim, olha, passei a fazer alongamento e mobilidade muscular depois que comecei a praticar atividades físicas. Percebo que nos dias em que não faço alongamento, sinto o meu corpo com uma pequena dificuldade, principalmente quando vou abaixar. Natália, por exemplo, quem faz bastante, para de fazer, é como exercício físico? A gente perde tônus muscular, ou seja, a gente perde o alongamento também? Sim, muito ingrato, né? Injusto. Mas o que acontece? Ao passar do tempo, a gente vai envelhecendo e ao envelhecer, as fibras musculares, articulares tendem a ficar mais rígidas, ressecadas. Então, quanto mais você mobiliza e alonga, você está rejuvenescendo o seu corpo, o seu músculo, a sua articulação. E ao contrário disso, se você não fizer, não praticar diariamente a mobilidade e o alongamento, você vai deixar essas estruturas mais rígidas, mais envelhecidas. Perfeito. Dá para fazer mais uma perguntinha agora também, bem interessante como alerta para você aí em casa, que a Yasmin mandou pra gente um depoimento. Ela joga vôlei, tem 3 anos e realmente ela disse que faz uma diferença o alongamento. Um dia ela ficou sem se alongar, torceu o braço, deu uma inchada, agora não fico sem alongar. O alongamento pode prevenir lesões? Com certeza. O alongamento, ele serve para aquecer aquele músculo que vai ser trabalhado. Por isso que eu comentei que é legal a gente fazer, por exemplo, um alongamento de músculos superiores quando for treinar, membros superiores, e ao contrário disso também. Agora chegou o nosso momento para você que colocou hashtag falando nisso. Tem o nosso sorteio que a gente faz ao vivo com você, torcendo. Quem será que vai ganhar um par de convites para o Cinemark? Em São José? Bernadette! Aê. Legal, Bernadette, vai levar o maridão aí para assistir um filme com você, que legal! Daqui a pouquinho a gente entra em contato para você pegar aqui o seu par de convites, tá bom? Obrigado, Bernadette. Aliás, todos vocês aí de casa que conversaram com a gente pelas mensagens, a gente fica muito agradecido mesmo. Natália, obrigado por explicar de maneira tão fácil para a gente entender essa importância. Espero que a gente tenha tocado no coração de todo mundo, inclusive no meu, para tomar essa atitude e alongar. Prazer foi meu, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Esse papo leve que a gente tem, né, bom, conversando. Obrigada, gente. Volte sempre, Nath. Obrigada. Olha, amanhã é terça-feira, a gente entra ao vivo pontualmente à 13h com um assunto que sempre dá muita dúvida. A gente vai falar sobre previdência, pensando na aposentadoria, né? Você se planejar e também tirar a sua dúvida. Já pode mandar pergunta agora, que amanhã a doutora responde pra gente. Uma boa semana para você, viu? Tchau, tchau. Fique com Deus.